Olá! O tema desta aula é marketing de gestão. O que é e para que serve o marketing? Normalmente atribuímos à propaganda na gestão pública ou em empresas o que costumamos chamar de marketing. A propaganda é apenas uma das ferramentas que compõem uma estratégia de marketing. É a parte mais visível desta ciência que compila saberes de diversas disciplinas do conhecimento. O que é o marketing? O marketing é uma palavra inglesa cuja sua denominação para o nosso português significa mercadologia. Ele iniciou as suas atividades focadas na gestão estratégica, buscando aproximar organizações e clientes. Na área política, desde a década de 50, nós utilizamos algumas das ferramentas de marketing, especialmente as pesquisas, para qualificar o trabalho dos políticos, especialmente nos processos eleitorais, para aproximar-se de forma mais qualificada do seu eleitor, sabendo o que ele pensa e direcionando o seu discurso, a sua estratégia e o seu plano de governo. Marketing, portanto, não é comunicação. A comunicação faz parte do marketing. É como nós utilizamos a comunicação para nos aproximar das pessoas. Mas não é só a forma de se comunicar, mas um conjunto de elementos subjetivos e objetivos que compõem uma certa imagem que as pessoas constroem a respeito das pessoas, a respeito do líder político. O marketing é um estudo baseado em diversas ciências: sociologia, psicologia, matemática, antropologia, estatística, filosofia, entre outras. Seu propósito é conhecer profundamente o comportamento de pessoas e, a partir disso, definir ações sobre elas para satisfazer necessidades e desejos individuais e coletivos. Em âmbito governamental, o marketing ganhou espaço nas 3 esferas de poder nos últimos 20 anos. Das escassas pesquisas do passado, que recebiam pouco crédito por parte de muitos gestores, aos estudos da psique coletiva, articulados com ferramentas modernas de comunicação do presente, o marketing se transformou num poderoso aliado de governantes, que buscam alinhar a estratégia da gestão às demandas objetivas e percepções subjetivas da população. Com o objetivo de sintonizar o mandato parlamentar ou legislativo vigente com a população, o profissional de marketing busca um conjunto de instrumentos de comunicação e de ações que possam passar uma determinada mensagem que o vereador ou a Câmara pretende levar à sua comunidade. Não é o que se diz, mas como se diz o que se diz. Você já pensou que um vereador pode ser um brilhante parlamentar, mas a sua imagem como homem público junto à comunidade pode não corresponder às suas contribuições no legislativo? Por exemplo, a sua postura na condição de vereador, os projetos, a linha de ação que você utiliza, o conjunto de pensamentos que você tem e a sua expressão, a sua forma de se direcionar para as pessoas, a forma com que utiliza os meios de comunicação e que se direciona objetivamente para as pessoas, também compõem elementos que acabam construindo uma imagem coletiva a seu respeito. Você tem uma imagem a seu próprio respeito. As pessoas que convivem contigo, que estão próximas, possuem uma outra imagem a seu respeito, que nem sempre corresponde com a imagem que a grande população tem. Quantas vezes você, ao conhecer determinadas pessoas e ao passar a conviver com elas, mudou a impressão que você tinha a respeito desse indivíduo? Então o que faz o marketing? Ele vai qualificar a imagem que você quer passar efetivamente para o grande público que potencialize as suas virtudes e qualidades. De que forma é possível fazer isso? Através de algumas estratégias, por exemplo, se você quiser amenizar pontos muito fortes da sua personalidade, utilizando a participação em atividades que permitam que o seu lado mais humano, mais sensível possa ser apresentado. Então, nesse caso, você vai utilizar de atos, fatos e momentos em que a sua sensibilidade esteja posta, em que a relação humana esteja visibilizada para passar, para noticiar, para levar para a comunidade essa informação. Isso acaba ajudando a construir uma imagem pública a respeito do político. As ferramentas de gestão amplamente divulgadas e utilizadas especialmente pela iniciativa privada
estão melhorando o desempenho de gestores públicos em todo o país. Para agregar valor ao mandato, o parlamentar pode fazer uso de métodos de gestão. Isso possibilita respostas mais efetivas, incisivas e assertivas às demandas da comunidade. A iniciativa privada, embalada pelos ventos da competição e abertura de mercado, avançou substancialmente em matéria de gestão. A inevitável profissionalização tirou do mercado gestores e negócios mal preparados. O mercado não tem mais lugar para amadores. Na gestão pública não é diferente. A cada ano, ela precisa apresentar avanços e melhorias, sofisticação na aplicação e controle dos recursos que são do público. A partir da Constituição de 1988, foram criados diversos canais de controle social e de acesso da população aos trâmites governamentais. Foram instituídos conselhos nas 13 esferas de poder, ouvidorias e sistemas de consulta popular. A população vem se manifestando diretamente sobre assuntos polêmicos através de plebiscitos e pesquisas. Os sistemas eletrônicos popularizados na sociedade civil ainda são pouco aproveitados como recursos de interação entre a população e seus governos. E é só pensar um pouco para perceber que quem sustenta os governos é a população, que paga seus impostos. Então, ela deve ter espaços de acesso tanto como usuário quanto proponente de ações e iniciativas. Com certeza! E os vereadores ungidos com a legitimidade da representação não têm a obrigação de conhecer todos os assuntos e demandas de suas comunidades, mas podem se municiar das instâncias de participação das pessoas para conjugar a busca da felicidade coletiva através do seu trabalho. Para que o poder público não se mantenha atuando de forma paliativa frente às demandas sociais insolúveis por décadas, o ideal é focar o trabalho da gestão, tanto executiva quanto legislativa, no planejamento. Um desafio que se tem em termos de atividade legislativa parlamentar dos nossos vereadores é criar links de aproximação entre os governos, entre o sistema público e a sua comunidade. Estratégias que permitam que as pessoas possam participar efetivamente do governo e que possam especialmente visibilizar metas e objetivos que estão sendo construídos e atingidos sob o ponto de vista da gestão pública. Ainda em relação à qualificação e à profissionalização da gestão, ela tem que se dar de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, ela precisa qualificar quem está trabalhando nela, em termos de resolutividade, eficiência, eficácia, efetividade, e tem que qualificar o seu trabalho em relação ao impacto que o trabalho do legislativo terá diante da comunidade. Para isso, uma das ferramentas que se utiliza comumente em gestão chama-se planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem alguns pontos que podem ser utilizados de forma muito qualificada para a gestão na Câmara de Vereadores e do seu próprio mandato. O que o planejamento estratégico trabalha? Missão, visão, valores, política, objetivos e metas. Então, para começo de conversa, para que você foi eleito? Qual é a sua missão na condição parlamentar? Você foi eleito para quê, efetivamente? Quando fica muito claro isso para o seu mandato, quando fica muito claro isso para o próprio Poder Legislativo, sem dúvida facilita o trabalho, facilita o norte de direcionamento das nossas ações. Este planejamento pode ser feito por área temática, conforme a afinidade do vereador. Saúde, educação, esportes, saneamento, emprego, renda, infraestrutura, ação social e segurança. Mais adiante, vamos abordar os indicadores que analisam a qualidade de vida e o grau de felicidade de um povo, que também podem contribuir na definição do planejamento da ação parlamentar do vereador. Pense sobre o município onde atua. Em que condição de infraestrutura, de saneamento, educação, saúde, geração de emprego e renda estará o município após o seu mandato? Refletir sobre algumas questões permitirá ao parlamentar nortear suas ações políticas em termos macro e qualificar a utilização do próprio tempo de tribuna e propostas a serem abordadas. Para você, o que faz um governo ser bom?
Cada vez mais pessoas se dão conta de que, tão importante quanto inaugurar prédios e estradas, é investir em pessoas mais e mais felizes, realizadas, atendidas e valorizadas. O alinhamento estratégico da boa governança passa impreterivelmente pela Câmara Municipal. O parlamentar precisa estar atento para o benefício fim de cada ação ou obra proposta, de maneira que as obras dispendiosas de valor duvidoso não se transformem em elefantes brancos, levando ao desperdício do dinheiro público. Como cidadãs, as pessoas querem ser respeitadas e ouvidas. Mais do que isso, elas querem ser ouvidas e compreendidas. Pense que o ponto de vista de um cidadão é a diferente vista de um ponto. Ou seja, cada um tem suas razões para pensar e agir de maneira particular. Quando se pensa a interação de um vereador com a sua comunidade, o desafio é a busca da compreensão, da aproximação e do colocar-se no lugar do outro. E quanto mais madura é uma democracia e mais qualificada a população, mais consciente se torna o voto. O povo pode ser considerado o patrão, porque é ele quem paga e escolhe aqueles que irão representá-lo diante da estrutura do poder e do serviço público. E, felizmente, há muitas formas de valorizar o indivíduo que lhe designou o voto. É preciso que sempre se mantenha uma relação próxima com os cidadãos que pertencem ao município onde se atua. Como fazer isso? Marque presença nos eventos da comunidade. Não desapareça dos grupos e instituições que integrava antes do processo eleitoral e sempre se esforce para atender expectativas e prestar contas do trabalho realizado em pleno mandato. Você lembra em quem você votou na última eleição para vereador e para prefeito? Para vereador, na verdade, eu votei numa decisão familiar em que eu acredito na capacidade de decisão dos meus pais, daí eu fui junto. E para prefeito, votei no Marquesan. Na última eleição eu estava em viagem a trabalho, né, e acabei justificando o voto. Mas a importância de votar é fundamental, né, para a democracia. Só para prefeito, foi o Facchini, em Carlos Barbosa. E vereador eu não me lembro. Então, eu lembro sim, eu votei nulo para os dois candidatos. Não lembro. Não, eu estava viajando e justifiquei meu voto, mas é importante os cidadãos saberem quem ele votou. Lembro, principalmente na última eleição, lembro. Diferentes pesquisas realizadas junto à população revelam que o eleitor brasileiro não costuma lembrar-se em quem votou um ano após o pleito. Por que será que isso ocorre? Falta de interesse em questões políticas? Outros focos de interesse? Ou o motivo seria a ausência de uma conexão com seu representante? Aproximar o mandato do eleitor, atuando com seu legítimo representante, ajuda a minimizar a apatia política de parte do eleitorado. Temos que ter sempre em mente que quem representa somente consegue estar à altura das expectativas de seus representados se efetivamente souber o que suas bases pensam, buscam e almejam. Então, podemos dizer que o mandato deve estar a serviço de quem lhe delegou esta prerrogativa, e não o contrário. Há uma frase que diz: não se faz uma gestão feliz com pessoas infelizes. O legislador precisa se cercar de pessoas competentes que possam assessorá-lo e manter sua ação parlamentar focada e estratégica. Mas o que acontece se a população é atendida por um servidor frio e burocrático? Antes de pensar em estratégias de marketing destinadas para o lado de fora da Câmara, não deveríamos pensar na equipe que faz o trabalho parlamentar acontecer? Com certeza, você está certíssimo em seu pensamento. O quadro efetivo do Poder Legislativo e os cargos em comissão precisam de capacitação continuada, aliada a um plano de carreira que contemple a meritocracia. Exato. O servidor não pode estar atrelado a um plano que não prima pelo aprendizado e o aprimoramento contínuo, onde as promoções ocorrem por tempo de serviço e que pouco valor agregam ao serviço público. Tanto na ação empírica,
quanto na planejada, sabe-se que gerenciar pessoas como coisas faz com que elas se comportem como tal. Como as pessoas tendem a satisfazer as nossas expectativas, cabe ao líder efetivamente liderar e fomentar o potencial de cada pessoa, de modo que seus planos e projetos encontrem, internamente, terreno fértil para prosperar. Gerir pessoas de modo que lhes permita descortinar seus talentos vai além de tratá-las com respeito e atenção. Exige uma ação profissional articulada através de programas e projetos que permitam fomentar as potencialidades de contribuição de cada um. Um plano de gestão de pessoas, para ser efetivo e produzir resultados de longo prazo, precisa contemplar as pessoas em suas 4 dimensões: física, emocional, mental e espiritual. Além disso, muitas vezes o que vemos não corresponde à realidade. Pode acontecer de as pessoas não avaliarem um vereador baseando-se do seu desempenho na tribuna, nem no número de proposições e projetos protocolados na Secretaria da Câmara. Não são poucos os legisladores brilhantes que tropeçam nas urnas por falta de conexão com a sociedade. Às vezes, a inabilidade de tratar com pessoas pode colocar a perigo um mandato modelar. Outras vezes, podemos ter vereadores competentes, mas que têm dificuldade de se comunicar com a população. Infelizmente, você está certo. E o contrário também pode acontecer. Vereadores populares e de grande carisma, com visão limitada da realidade, mas que se mantêm no poder pelo perfil assistencialista, mesmo não contribuindo efetivamente com o progresso do município. A Câmara deve ser o espaço para o debate e as discussões das grandes ideias, dos grandes projetos, da definição visionária de um futuro feliz para as pessoas do município. Para quem pretende ter vida política longa, vale lembrar que, além de uma equipe profissional de suporte na Câmara, as lideranças comunitárias que influenciaram outras pessoas a lhe conduzir ao Legislativo não podem ser esquecidas. O ideal é manter o grupo estratégico da base política articulado, valorizado e atuante. Qual é o seu legado? Pense em quantas potências econômicas e sociais do século XIX foram suplantadas por distritos que se emanciparam do município-mãe e se converteram em potências econômicas? Às vezes, um plano estratégico pode redefinir o perfil de uma cidade. Foi isso que aconteceu com os municípios do ABC paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, tradicional polo metal-mecânico da era industrial e berço do sindicalismo de massas. Os municípios do ABC perderam sua hegemonia metal-mecânica em poucos anos e precisaram se reinventar. O trabalho coletivo da iniciativa pública e privada levaram estes municípios a se converter em prestadores de serviço. O Brasil é rico em exemplos de municípios que passaram por profundas transformações, seja pelo olhar visionário de seus líderes, seja por um planejamento estratégico de longo prazo que possibilita fazer uma releitura das potencialidades vocacionais do município. Então, qual é a sua missão? Qual é a missão do seu mandato? Você quer ser lembrado daqui a 3, 4, 8, 10, 20 anos? De que forma? Mais um que pendurou a fotografia na parede? Você quer ser lembrado como? O homem que marcou e impactou, a mulher que marcou e impactou que área? A educação, a saúde, o desenvolvimento? Quer dizer, qual é a sua missão na condição parlamentar? Esse é o ponto-chave. Depois, visão. Qual é o ideal parlamentar? Qual é o ideal do desenho, do trabalho, representatividade da comunidade que você gostaria de deixar registrado na história? Este ideal de atividade parlamentar, tanto para o seu mandato quanto para a Câmara de Vereadores, está relacionado à nossa visão. A visão é o ideal. O ideal é o pressuposto básico, é o insumo dos sonhos. E o insumo dos sonhos tem que ser semeado pelas lideranças de uma comunidade. Às vezes nós duvidamos da nossa capacidade de produzir mudanças numa sociedade. Se nós olharmos para a história do Brasil, nós vamos perceber que vários municípios,
mudaram significativamente a sua planta social, mudaram seu perfil de desenho econômico baseado na iniciativa de alguns líderes. Homens e mulheres que acreditaram num sonho e que permearam a sua comunidade com aquele ideal e mudaram significativamente a história da sua cidade. Seja a partir da produção primária, seja da industrialização, seja convertendo um município de um determinado espaço em um potencial turístico extraordinário, seja o que for. É possível quando o líder está imbuído de uma missão e de uma visão estratégica bem trabalhada, definida e clara. Será que é possível saber se um povo é feliz? Existe uma maneira de sabermos o nível de satisfação das pessoas com base em indicadores objetivos? Os asiáticos desenvolveram um indicador de felicidade chamado FIB, Felicidade Interna Bruta. O FIB situa a felicidade como chave do desenvolvimento, deslocando o olhar matemático e muitas vezes complexo dos índices que medem a riqueza e dividem pelo número de habitantes dos países para definir uma proporção. São elas: padrão de vida, saúde, educação, resiliência ecológica, bem-estar psicológico, diversidade cultural, usos equilibrados do tempo, boa governança e vida comunitária. Essas 9 áreas são desdobradas em uma centena de indicadores, cujo propósito é mensurar o equilíbrio entre mente, corpo e matéria. Em muitos países que utilizam o FIB, os indicadores são utilizados pelo governo para monitorar a realização e a promoção de políticas públicas. Considerando este padrão de levantamento de indicadores, percebe-se que a capacidade de um povo de produzir riquezas nem sempre gera elevação de satisfação das pessoas na mesma proporção. A felicidade pode ser considerada como um estado emocional e psicossocial que mobiliza as pessoas à tomada de iniciativas. Ela pode ser considerada como sendo um dos principais propósitos do ser humano. Alguns pesquisadores concluíram que a felicidade está assentada em 3 pilares nítidos: prazer, engajamento e significado. Dos 3 pilares, 2 podem receber aporte público, ficando um para livre interpretação de cada um. O pilar do prazer pode ser atendido com ações que proporcionam oportunidade de lazer, esclarecimento, informação, convivência coletiva, entretenimento, prática esportiva, etc. Ações públicas neste sentido contribuem para a melhoria de vida em comunidade. O quesito engajamento, em termos de ação pública, pode estar presente em ações que permitam a participação popular. Nesse pilar, também podem se encontrar todas as políticas que primem pela inclusão social. O terceiro pilar se refere ao significado e depende muito mais das percepções, crenças e valores de cada pessoa. Nesse pilar, a capacidade de contribuição do poder público é um pouco menor. Ainda assim, a percepção de valor e significado pode ser potencializada por estratégias políticas e ações de promoção e consolidação de uma autoestima positiva e equilibrada das pessoas, especialmente das menos favorecidas. Em termos práticos, às vezes podemos perceber que uma obra monumental pode consumir uma expressiva fatia do orçamento do município e não gerar tanta satisfação quanto outra que pode ser realizada muitas vezes com um orçamento inexpressivo e levar mais satisfação às pessoas. O crescimento das cidades impôs uma nova necessidade: organizar milhares de pessoas vivendo em aglomerados para evitar conflitos e normatizar os convívios. Nasce a hierarquia, as organizações sociais que vão crescendo e se tornando complexas à medida que a humanidade qualifica sua própria vida. O surgimento do regime democrático, que sucedeu ao totalitarismo, foi moldado em ideais de um método de governar construído com a participação da sociedade. Todos os movimentos de lideranças que marcaram a nossa evolução como sociedade visavam perseguir a melhoria individual e coletiva para evitar e resolver problemas comuns e facilitar a vida comunitária, atenuando dificuldades
e fomentando possibilidades. Em suma, promover a felicidade das pessoas. Promover mudanças exige determinação, criatividade e o enfrentamento de situações e circunstâncias rotinizadas que acomodam pessoas e criam privilégios. Mas, como as mudanças estão entre as constantes no mundo atual, cabe aos líderes promovê-las, fomentá-las e experimentá-las. Além das melhorias, é papel do governante, especialmente do legislador, antecipar-se a problemas futuros, evitando-os em seu nascedouro. A visão imediatista de alguns gestores pode gerar demandas futuras significativas. Os governos das 3 esferas de poder são importantes para prevenir e evitar o surgimento de crises. Ao analisar a história das crises dos últimos 300 anos, o historiador Edward Chancellor concluiu que em praticamente todas as situações houve contribuição dos governos, tanto por omissão quanto por fomento. É evidente que as demandas, dependendo do tamanho da cidade, são muito grandes e as pessoas estão permanentemente envolvidas nas questões presentes. Só que as questões presentes que nos chegam, que normalmente elas vêm de 2 vieses, desejos e necessidades. Nós precisamos atender os desejos até certo ponto e as necessidades precisam ser trabalhadas. Porque uma coisa é o que as pessoas querem, outra é o que elas precisam. Entre o que querem e o que precisam, entra o bom senso das nossas ações. Cabe ao legislador e à sua equipe de assessoramento construir uma estratégia de ação que permitam trabalhar com as necessidades, porque é da nossa responsabilidade, mas também atender parte dos desejos, porque aí entra a questão política eleitoral. Considerando tudo isso que estamos falando, que outra forma objetiva pode levar um vereador a mobilizar seus esforços em direção à felicidade do seu povo? O primeiro passo é definir o que significa para as pessoas do seu município ser feliz e quais os pressupostos necessários para essa felicidade que o poder público pode contribuir. Estudos e pesquisas são fontes valiosas para se chegar a um projeto de governança que contemple a diversidade, o perfil e a necessidade da população. Para que se construa esse planejamento estratégico do mandato e da própria Câmara, se for o caso, o ideal é que você tome a planta social do município na mão. Como é que nós estamos hoje no quesito educação, saúde, baseado no IDH, por exemplo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Em que condições nós nos encontramos hoje do ponto de vista econômico, baseado no PIB, oferta de emprego, geração de renda? Como é que nós estamos hoje, em termos de município, no que tange a questão do saneamento, por exemplo? Em que condição nós encontramos no nível de drogadição, de repetência escolar, de violência? Enfim, quais são os dados do seu município? Quais são os indicadores que permitam que você possa orientar o seu vereador para que façam programas, projetos e propostas que estejam vinculados ao desenvolvimento do conjunto como um todo e que não sejam apenas momentâneas ou deslocadas, desconectadas dos propósitos maiores de um plano de ação estratégico que possa fazer com que a sociedade, que a cidade, que o município cresça e prospere de uma forma geral. Quais são os seus indicadores? Eles fazem parte de um processo de construção de uma sociedade melhor. Cabe às lideranças estudar, analisar e propor ações que realmente possam alavancar o desenvolvimento de forma conjugada. É importante que os cidadãos do município possam sentir-se devidamente representados por um ou mais vereadores na Câmara. Este sentimento se dá pela afinidade criada em relação a um ou parte dos vereadores. Esta afinidade pode ser construída através dos pontos comuns entre o mandatário e o cidadão, como as raízes de origem, as instituições que frequentam e as comunidades que integram. O inconsciente coletivo é composto pelo coletivo das crenças e valores de um povo. Ajuda a fazer de alguns municípios vizinhos lugares tão diferentes para se viver ou trabalhar. O desafio da Câmara, como caixa de ressonância da sociedade local, é buscar um futuro melhor para o município, introduzindo as mudanças e a modernização inescapáveis de nossa vida,
sem perder o fio condutor de um passado que nos legou o que temos e somos no presente. Lá deve estar o extrato do pensamento social convergente. E é deste modo que finalizamos mais um módulo do curso para gestores públicos municipais. Siga com suas leituras e reflexões sobre tudo o que abordamos nestas aulas. Até o próximo módulo. Tchau!